Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos à aula de Conhecimentos Integrados. Eu me chamo Luciana Rodrigues de Souza, sou professora e hoje vou apresentar a vocês uma proposta diferenciada, onde você, estudante, terá autonomia para registrar os seus conhecimentos. Você poderá optar por transcrever, copiar, escrever, desenhar e colar. Vamos conhecer essa proposta? Pegue aí o seu material escolar, o seu caderno e venha comigo. Vamos fazer as atividades. Então, para iniciar a nossa aula, eu vou começar com a leitura de uma canção poética, de autoria de Zé Pinto. Vamos lá? Caminhos alternativos. Se planta arroz aqui, se planta milho acolá. Um jeito de produzir para a gente se alimentar. Primeiro cantar do galo já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação não é envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra é nela botar semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Então, nesse texto, vamos identificar qual é o título e qual é o autor? Vamos dar uma olhada? Olha só. Então, nessa parte superior, nós temos o título, Caminhos Alternativos. E aqui, na parte inferior, nós temos o autor da canção poética, Zé Pinto, Cantores da Educação do Campo, 2006. Vamos para a próxima atividade? Nessa atividade, na atividade 2, nós temos duas imagens. Você, estudante, terá que escolher a imagem que mais se aproxima da canção Caminhos Alternativos. Qual será a imagem que mais se aproxima desse texto? Vamos lá? Marque aí a imagem que você escolheu. Se você escolheu a figura 2, você acertou muito bem. A imagem que mais se aproxima do texto lido é a imagem que remete aos saberes e aos fazeres do campo. Vamos para a próxima atividade? A atividade 3, nós faremos novamente a leitura da canção Caminhos Alternativos, tá? E durante a leitura que eu farei novamente dessa canção poética, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, captando as ideias que mais chamam a sua atenção no texto, para depois você transcrever, desenhar ou colar imagens referentes ao que mais chamou a atenção. Vamos lá, vamos voltar à nossa canção? Voltando. Se planta o arroz aqui, se planta o milho acolá. Um jeito de produzir para a gente se alimentar. O primeiro cantar do galo já se levanta da cama e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação não é envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra é nela botar semente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Vamos voltar lá agora na nossa atividade? Só um minutinho, chegamos. Então, agora que vocês ouviram a leitura da canção poética Caminhos Alternativos, vocês já transcreveram aí no caderno de vocês. Vamos ver como é que ficará a atividade? Então, vocês puderam fazer a atividade usando a letra bastão ou cursiva, usando a criatividade de vocês para produzir um desenho, ou pesquisando em revistas, jornais, livros usados, figuras das quais retratem a parte do texto que mais lhe chamou a atenção. Então, nós temos aqui um modelo, um exemplo de como sua atividade ficará. Para mim, eu escolhi essa parte do texto. A terra que tanto ama, amar o campo ao fazer a plantação. E você, estudante, qual parte do texto que chamou mais a sua atenção? E seguindo a nossa atividade, nós temos um exemplo de desenho relacionado à canção poética e um exemplo de colagem. Espero que vocês tenham achado interessante essa atividade. Vamos para a próxima? Agora, eu vou ler a frase retirada do texto. E essa frase tem um convite. Ela convida você a conversar com os seus familiares sobre essa frase. Durante essa conversa,
vocês vão remetendo os sentidos que essa frase traz para cada um de vocês. Então, convide aí os seus pais, os seus primos, os seus avós, todo mundo que convive com você, estudante, para ouvir essa frase. Vamos lá? A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Agora que vocês já estão aí em casa conversando sobre a frase, vocês poderão, com a letra bastão ou cursiva, escrever a frase e escrever também os sentidos que essa frase trouxe para vocês. Poderão fazer um desenho relacionado à frase ou realizar colagens com imagens que também remetem à frase. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Agora eu trago a vocês um modelo de como a sua atividade poderá ficar. É importante que durante essa conversa, esse diálogo com a família, vocês percebam e cheguem à conclusão de que a relação do homem com a terra deve ser de harmonia e reciprocidade. Um outro exemplo que eu tenho aqui é um desenho relacionado à plantação e as imagens que você também poderá colar em sua atividade, relacionadas às plantações como o milho, os grãos, as plantas, a terra, certo? Vamos para a nossa próxima atividade de hoje? A atividade 5 é para nós produzirmos frases. Lembre-se, sempre quando vamos escrever uma frase, temos que usar a letra maiúscula, fazer a segmentação das palavras e usar adequadamente a pontuação. Então vamos lá? Vamos escrever frases com a palavra campo? Essa atividade pede para que você, aluno, pense aí na sua casa, onde você vive, no local onde você vive. Se você vive numa chácara, num sítio, você vai perceber os elementos da paisagem e é a partir desses elementos que você irá criar as frases. Vamos ver os exemplos? Então, olha só, o primeiro exemplo está escrito assim: no campo tem plantação. Na nossa chácara plantamos laranja. E você, estudante, o que você planta aí na sua casa? Escreva sua frase aí, em seu caderno. Agora, enquanto você escreve sua frase, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de escrita de frase. Olha só, você pode fazer o desenho representando a plantação e escrever no campo tem. Depois, posteriormente, você pode escrever na nossa chácara plantamos e fazer o desenho das laranjas. Então, esse seria o nosso segundo exemplo relacionado ao desenho. Já o terceiro exemplo de como essa atividade poderia ficar é relacionado às colagens. Então, você pode recortar uma figura de plantação, colar ela aqui, bem em frente à frase, no campo tem, e depois você recorta uma figura relacionada à laranja e cola aqui também nessa atividade. Na nossa chácara, plantamos laranja. Mas essa atividade você também pode colocar as coisas que você tem aí na sua casa. Por exemplo, vamos supor que na sua casa tem uma horta, você pode escrever: no campo tem horta, nós plantamos cebolinha. No campo temos criação de animais, nós criamos cavalos. Então use sua criatividade e produza suas frases. Vamos para a próxima? A próxima atividade, nós entraremos agora nos conhecimentos relacionados à linguagem matemática e vamos exercitar um pouquinho o nosso raciocínio lógico. Vamos lá? Para iniciar, lerei um texto para vocês. Acompanhe a leitura comigo. A plantação. No sítio do Sr. Bernardo, toda a produção era realizada com o uso de agrotóxico. Contudo, nos últimos anos, ele aderiu à economia verde e só cultiva alimentos orgânicos. Trabalha com a sua família e respeita o ciclo biológico das plantas. Olha que atitudes importantes. Atitudes que nos remetem à seguinte frase da canção: Caminhos Alternativos. Não é envenenar o campo, é purificar o pão. Toda a colheita, o Sr. Bernardo leva suas produções para ser comercializadas na cidade. Mas antes disso, nós vamos primeiro apresentar para vocês esses personagens. Vamos conhecer o Sr. Bernardo e o filho dele? Vamos lá? Olha só, nós temos ali o Sr. Bernardo e o filho do Sr. Bernardo, lá na plantação deles. E eles estão conversando ali, ó, sobre o uso do agrotóxico e também sobre o plantio orgânico. Vamos ver qual que é a diferença entre agrotóxico e orgânico? Vamos lá? Então, olha só,
o agrotóxico é um produto químico utilizado para combater as pragas da lavoura. Já o orgânico é um plantio cultivado sem o uso de agrotóxico, certo? Então, no plantio orgânico, é utilizado para adubação a matéria orgânica. O que é a matéria orgânica, professora Luciana? A matéria orgânica, ela vem do esterco de animais, por exemplo, cavalo, da vaca, da galinha, e nós usamos essa matéria orgânica em decomposição, porque os nutrientes que estão presentes ali nessa matéria orgânica, eles vão se decompor, vão ficar na terra e aí eles vão tornar esse alimento muito mais saudável para o nosso consumo. É por isso que o senhor Bernardo e o filho dele estão ali dizendo nos balões de conversa, de fala, olha só, o filho do senhor Bernardo está dizendo, os produtos orgânicos são mais valorizados que aqueles que contêm agrotóxico. E o senhor Bernardo está dizendo, o mais importante é que estamos cuidando da natureza. Então, gente, por que será que as pessoas preferem o produto cultivado de forma orgânica? Por que será? Porque é muito mais saudável para a nossa vida. Vamos então agora retornar aos nossos conhecimentos matemáticos. Vamos ver como é que o senhor Bernardo e o filho dele fazem o acompanhamento dessa comercialização dos produtos que eles cultivam em casa e comercializam na cidade. E vocês, queridos estudantes, vocês também cultivam produtos em casa e comercializam na cidade? Vamos ver como é que eles fazem essas contas? Então, olha só, o filho do senhor Bernardo, ele ajuda ele fazendo os cálculos. E ele adotou diferentes formas para resolver os cálculos de subtração. Vamos ver então? Ao cultivar bem sua lavoura, o senhor Bernardo colheu 76 sacos de arroz e levou para comercializar na cidade. Desses 76 sacos, ele vendeu 45. Observe como o filho dele descobriu a quantidade que ainda não foi vendida. Antes de apresentar a forma como o filho do senhor Bernardo faz a conta, eu vou mostrar para vocês alguns termos da subtração que irão nos ajudar a resolver essas contas. Vamos lá? Vou passar e depois nós retornaremos a este problema. Então, olha só, é importante nós relembrarmos esses termos da subtração. Então, o número que está acima é o minuendo. Olha lá. E o número que está abaixo é o subtraindo, certo? Então, depois que nós fizermos o cálculo, nós teremos aqui o resto ou a diferença, ok? Então, essa é a forma de nós montarmos a conta de subtração. É importante relembrarmos, ou até mesmo conhecermos, que o nosso sistema de numeração é decimal. E o que quer dizer isso, professora? Quer dizer que ele é organizado em grupos de 10. Então, a cada agrupamento de 10, nós mudamos a ordem. Então, olha só, nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse cubo aqui é a unidade, certo? Quando nós fazemos o agrupamento de 10 unidades, nós teremos uma dezena, que formará esta barra, certo? Essa barra nós temos uma dezena. Quando eu formo um novo agrupamento de 10 dezenas, nós teremos uma centena, ok? Então, olha só, aqui embaixo eu coloquei, ó, uma centena é igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades, certo? Então, esses termos, eles irão nos ajudar a resolver os nossos cálculos. É importante lembrar que os números, eles continuam sucessivamente. Então, após a centena, nós teremos a unidade de milhar, nós teremos a dezena de milhar e a centena de milhar. Vamos lá? Vamos voltar, então, ao nosso cálculo? Então, o filho do senhor Bernardo, ele utilizou ali diferentes estratégias para resolver o cálculo. Vamos ver? Então, no primeiro exemplo, ele faz a decomposição ali, ó, das dezenas. Então, como que ele faz? Ele coloca as unidades de um lado, vocês estão vendo ali, o 5 e o 6, e do outro lado ele coloca as dezenas. E aí ele começa a fazer a subtração.
é importante nós lembrarmos que toda subtração, toda vez que nós formos fazer esse cálculo de subtração, nós teremos que começar da direita para a esquerda. Então, olha só, ele começa aqui, vocês viram que ele decompôs os 70, que são o quê? 7 dezenas, né? E aí, os 6, que são 6 unidades. Então, ficou 70 mais 6, ok? E embaixo, ele decompôs 40 mais 5, ok? Então, nós vamos começar agora a fazer a subtração. Então, primeiro nós vamos pela ordem de menor valor, que são as unidades. Então, nós vamos aqui, 6 tira 5, igual a 1, ok? Depois, nós temos 7 dezenas e 4 dezenas. Então, nós vamos tirar ali, 7 tira 4, ficamos com 3. Então, formou 3 dezenas, 30, né? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. 3 dezenas, 30, ok? Então, voltando aqui, agora ele vai reunir em grupo. Como será essa reunir em grupo? Ele vai pegar as dezenas e as unidades e juntar. Então, 30 mais 1, 31, nós temos a resposta da conta. Agora, vamos ver a outra forma em que o filho do seu Bernardo utilizou para resolver essa mesma conta. É uma outra forma de pensar. Toda situação problema, todo problema, você pode, estudante, utilizar diferentes estratégias para resolvê-lo. Então, olha aqui. Ele pegou o 76 menos o 45, certo? Aqui, ele conservou o 76 e fez a decomposição do 45. Então, ele colocou as 4 dezenas, que são 40, aqui, e desse lado, as unidades, que são 5. Então, ficou 40 menos 5, certo? Então, ele começou a fazer a sua subtração. Retirando dos 76, ele retirou 40. Então, aí ele fez, deu 36. De 36, agora, ele vai retirar somente as unidades. Então, eu tenho 6 unidades. Deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. 6 unidades. Está aqui na minha mão, 6 unidades. Eu vou tirar 5. Pronto. Com quantas que eu fiquei? Apenas com uma unidade, certo? E agora, a outra forma de fazer essa conta, de fazer essa resolução, é utilizando o material manipulável, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, como ele fez? Ele pegou aqui as 76, 7 dezenas, ele pegou, deixa eu colocar aqui, e ele pegou as 6 unidades, certo? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, então, nós temos as nossas 7 dezenas e nossas 6 unidades, que vão formar 76. Então, olha só, como eu já disse para vocês, nós vamos começar aqui da ordem de menor valor, sempre da direita para a esquerda. Então, ele vai fazer 6 unidades, tiram 5. De novo, tirei 5. Com quantas que eu fiquei? Com uma. E aqui, as 7 dezenas que ele tem, ele vai tirar dessas 7, ele vai tirar 4. 1, 2, 3, 4. Retirou. Então, ele ficou com 3 dezenas, certo? 3 dezenas igual a 30. 30 mais 1, 31. Então, 3 formas diferentes de encontrar o mesmo resultado, ok? Na matemática, é sempre muito bom você exercitar. Então, vamos fazer mais exercício para aprendermos mais? Vamos lá? Desde que mudou sua maneira de cultivo para o orgânico, o Sr. Bernardo percebeu que sua produção só tem aumentado. Na colheita de milho do ano passado, ele colheu 70 sacos por hectares. E nesse ano, ele colheu 100 sacos por hectares. Qual é a diferença de sacos de milho colhido nesses 2 anos? Então, vamos lá, queridos alunos. Tentem fazer essa conta aí no caderno de vocês. Então, nesse ano, ele colheu 100 sacos. E ano passado ele colheu 70. Como ficará essa conta? Qual será o resultado? Vamos fazer? Tente aí. Olha só, vamos ver se a sua conta ficou igual à minha. Então, aqui eu trago as formas de resolução. Você pode colocar aqui em cima o minuendo e aqui embaixo o subtraindo. Põe o sinal de menos e começamos essa conta. Então, olha só, sempre da ordem de menor valor, que são as unidades, para depois a gente ir para as outras ordens. Então, olha aqui, 0 tira 0,
Quanto será que dá? Vamos ver. 0. Muito bem. Agora, olha aqui. Eu tenho 0 dezenas para tirar 7 dezenas. Como que eu faço isso, professora? Muito fácil. Nós teremos que transformar, tá? Fazer um reagrupamento. E como que a gente pode fazer isso? Então, nós vamos aqui na próxima ordem, que são a ordem das centenas. Então, nós vamos transformar as centenas em dezenas, certo? Fazendo um novo reagrupamento. Então, aqui, nós já sabemos que 10 dezenas é igual a uma centena. Então, nós vamos pegar essas 10 dezenas que estão aqui e vamos transferi-las para cá. Então, agora, eu tenho aqui 10 dezenas, certo? Todas elas aqui na minha mão. 10 dezenas, certo? Agora, eu posso tirar, de 10 dezenas, eu posso tirar 7 dezenas? Sim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retirei as 7 dezenas. Com quantas dezenas que eu fiquei? 3 dezenas. Quanto que dá 3 dezenas? Isso mesmo, 30, ó. 10, 20, 30. Então, a resposta da nossa conta é 30, ok? Ah, professora, e aqui? O que aconteceu? Como a gente transformou essa centena em dezena, aqui vai ficar 0, certo? Ok? Então, vamos passar para o próximo exercício? Vamos exercitar juntos? Olha só, como eu disse para vocês, o filho do senhor Bernardo, ele ajuda ele fazendo essas tabelas de acompanhamento das vendas. Então, vamos calcular agora a quantidade de alface, de tomate e de limões que eles produziram e venderam na cidade. Vamos lá? Então, olha só, alface. Eles produziram 43 caixas e venderam 22. Vamos ver como que vai ficar esse cálculo? Então, olha só. Nós vamos começar aqui essa subtração sempre pela ordem de menor valor. Então, nós vamos começar da direita para a esquerda. Vamos lá? Então, as unidades. Eu tenho 3 unidades. Vou tirar 2. Com quantas unidades eu ficarei? Com 1. Vamos lá? 1 unidade. Depois, nós vamos fazer agora o cálculo das dezenas. Eu tenho 4 dezenas, vou retirar 2. Com quantas eu ficarei? 4, tira 2, ficaremos com 2. Então, a resposta para o primeiro problema é 21. Então, ele retornou para casa com 21 caixas de alface. Agora, vamos fazer junto o próximo exercício? Vamos calcular os tomates? Então, o senhor Bernardo produziu 60 caixas de tomate. Dessas 60 caixas, ele vendeu 37. Com quantas caixas será que ele ficou? Faça aí no seu caderno. Então, nós vamos montar a conta, vamos colocar lá o minuendo primeiro, que é o 60, e embaixo nós colocamos o subtraindo, que é o 37. Coloco o sinal de menos e começo a minha conta de subtração. Olha só, pessoal, eu tenho 0 unidades para tirar 7. É possível fazer isso? Não, não é mesmo? Então, como nós faremos? Nós teremos que fazer uma transformação e reagrupar as dezenas que estão aqui em unidades. Então, eu tenho aqui 6 dezenas. Estão vendo as 6 dezenas? Nós vamos retirar uma dezena daqui e reagrupar nas unidades. Então, nós temos 6 dezenas. Nós vamos retirar uma. Nós ficaremos com 5 dezenas. Vou deixar elas aqui. E essa dezena vem para cá, para as unidades, certo? Então, agora nós temos 10 unidades. Dessas 10 unidades, agora é possível, deixa eu colocar ali o 10. Dessas 10 unidades, agora é possível tirar 7? Sim. Então, nós vamos retirar 7. Retirei 7. Com quantas eu fiquei? Com 3, certo? Então, agora eu tenho 5 dezenas. Dessas 5 dezenas, eu vou tirar 3. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Então, 5, retiro 3, fico com 2. Então, a resposta da nossa conta é 23, ok? Vamos para a próxima continha? Vamos calcular os limões? Então, o senhor Bernardo produziu
134 caixas de limões. E ele vendeu 112 caixas. Vamos ver qual será o resultado dessa conta? Então, eu começo novamente calculando a ordem das unidades, que é a ordem de menor valor. Já coloquei aqui o minuendo e o subtraindo, coloquei o sinal de menos e vou começar a minha conta. Então, olha lá, 4 unidades tira 2, fico com 2. Vamos agora para as dezenas. 3 dezenas tira 1, fico com 2. E as centenas, 1 centena tira 1 centena, fico com 0. Então, a resposta para a nossa conta é 22. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática. E olha, façam bastante exercícios de subtrações aí em casa, agora que vocês já conhecem os conceitos e os termos da subtração. Vamos para a nossa próxima aula? A nossa próxima aula é a aula de ciências. E nós hoje vamos conhecer uma história que se chama Quem vai salvar o Rio? Essa história é de um livro que foi publicado e produzido pelo Projeto Chuá, lá do Recife, pelo governo de Pernambuco. E esse livro, ele pertence à Agência Estadual do Meio Ambiente. Ok? Vamos conhecer essa história? Ele vinha de longe, lavando a terra, corria em silêncio e se alongava. Saudava as margens, seguia sem pressa, feito gato manhoso, ele se espichava. Ele passava ali em silêncio, pertinho da casa de Carol. Na frente da casa de Verinha, a menina de cabelo de caracol. O rio, como quem ria, chamava, vem brincar, Pelé. O menino tirava a roupa e se jogava. Esquecia a hora que andaria a pé. Olha lá, um menino no rio. Ele era o rio dos meninos e das meninas também. Rio de Dona Severina, do seu Amaro e do seu Belém. Mas houve um dia, nos dias em que o rio amanheceu diferente. Estava escuro, sem brilho, rio triste, traído, doente. Passarinho que cedo acordou, foi o primeiro que o rio assim viu. Água escura, muita espuma, cheiro ruim, passarinho sentiu. Peixes pedindo socorro, buscando o ar lá fora. Morte, mordendo, marcante, vidas que dali foram embora. De todos os cantos da mata, das ruas, daqui, dali, dacolá, todos falavam do rio, do cheiro ruim, da cor dos peixes a boiar. Quem vai salvar o rio? Pedia socorro o único peixe que restou. Fazia um apelo, estava em desespero, aquele valente que da morte escapou. Quem vai salvar o rio? Insistiu o peixe solitário com olhos arregalados, esperando algum voluntário. O sabiá, sentindo-se inseguro, respondeu do seu cantinho. Eu bem que gostaria de ajudar, mas sou apenas um passarinho. O tamanduá também se desculpou, pois não sabia o que fazer. Disse que pediria um milagre aos céus e começou a se benzer. Nem pense em contar comigo, gritou o macaco de um galho bem alto. Nessa água suja eu não me meto. Saiu de cena fazendo careta, dando um grande salto. Quem vai salvar o rio? O peixe ainda dizia. Quando a aranha entregou-lhe um fio que todas as manhãs ela fazia. Quem vai salvar o rio? O peixe novamente perguntou, sem entender aquele silêncio, nem o fio da vida que se cortou. O menino que ali sempre ia ficou muito triste com a situação, vestiu sua camisa e voltou para casa. O rio não era mais a sua diversão. A mãe do menino chamou a filha e alertou, aqui você não pode mais nadar. Parece que o rio se cansou de vida, parece que desistiu do mar. O pai do menino, boquiaberto ao olhar o rio sem peixe, o dia sem pescaria, animais nervosos a perguntar, quem por trás daquela cena estaria? O menino, olhando em silêncio para o seu pai, perguntou, quem vai salvar o rio? O pai franziu a testa como quem se assombrou. Um homem que veio de longe, parou, olhou, pensou, analisou, anotou tudo num livro, fez
fotos, mas ali no rio a sujeira continuou. Naquela madrugada de dezembro, chegou uma chuva não esperada. Lavou toda a água do rio, como quem briga com aquela maçada. Era cedinho do dia e o rio se banhou feliz nas águas feitas de sonhos, o rio que está por um triz. E assim termina a nossa história. Mas não pense você que essa chuva levou tudo embora. Nós sabemos que quando uma água de um rio fica suja, toda essa sujeira, tudo que foi colocado lá, acaba indo para o mar. Então é muito importante que nós possamos sempre preservar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mas antes de terminar, eu tenho um recado para vocês. Vocês já conhecem o novo aplicativo da TV Remy? Ainda não? Então aponte o seu celular para o quadradinho que está aqui na tela e acesse ou baixe no seu celular com o sistema Android. Aqui nós temos o QR Code disponível para você acessar, abaixar e ver todas as novidades da TV, da rádio Remy. Vamos lá? Não perca essa oportunidade. Acesse você também. E obrigado pela aula de hoje. Até breve!